Boa tarde a todos. Este é o programa Esquadrão Cidadão, entrando no ar pela Rede TV, pedindo a permissão de entrar nos lares de vocês com mais um tema interessante. O Brasil é oficialmente um Estado laico, ou seja, que tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando qualquer religião. A Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além da proteção e respeito às manifestações religiosas. Diz o artigo 5º da Constituição brasileira, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Assim, intolerância, desmoralização a símbolos religiosos, agressão física, perseguição e fanatismo não devem ser aceitos na nossa sociedade. Digo isso para introduzir o tema intolerância religiosa. Nesta tarde comigo, meu amigo, dispensa apresentações, Marcelo Turra. Boa tarde, Marcelo. Júlio, boa tarde. Uma alegria enorme, renovada, e por que não dizer uma honra estar aqui com você, amigo já de alguns anos, compartilhando esse momento. Me sinto assim feliz, honrado, e nós estamos aqui juntos pedindo ao Altíssimo, às forças superiores, que nos harmonize para podermos conversar um pouco com os nossos companheiros sobre as questões ligadas às dificuldades de suportarmos a religião alheia, a dificuldade de suportarmos a maneira com que o outro vai ao encontro divino, né? É verdade, Marcelo. Olha, vocês devem estar sentindo falta da minha companheira de jornada, Simone Soares, minha esposa, cumprindo a agenda profissional na cidade de São Paulo. Amanhã ela participará do 4º Simpósio Nacional de Psicopedagogia. Está nos assistindo nesse momento. Então, mandar um beijo, amor, carinhoso para você, tá? E estamos ansiosos por revê-la. Bom, Marcelo, eu vou começar aqui com uma provocação, com duas reportagens. Uma do Estado de São Paulo e uma do site G1. Tá? O Estado de São Paulo diz o seguinte: Brasil registra uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. E o site G1, reportagem de 21 de janeiro, diz o seguinte, de 2018. Diz o seguinte: o Rio registrou 800 atendimentos de intolerância religiosa no ano de 2017, de acordo com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Eu gostaria, Marcelo, meu amigo, que você nos falasse da importância da discussão sobre o tema intolerância religiosa. E também, nessa mesma pergunta, que você me respondesse acerca dessas reportagens. Você acha que o povo já não aceita mais essa intolerância, seja de qualquer natureza religiosa? Então, Júlio, iniciando as nossas reflexões sobre essa temática, antes de nós virmos estar juntos hoje aqui, eu tive a oportunidade de ler uma reportagem de 2016, aonde se dizia que a cada 3 dias havia um registro ligado ao tema, a não suportar a manifestação alheia de fé do companheiro. E hoje você vê que, anos depois, isso já evoluiu para 1 a cada 15 horas, o que nos leva a uma reflexão, o quanto isso está expandindo, avançando. Isso precisa ser contido, isso precisa ser refletido sobre essa temática. É fundamental nós discutirmos a incapacidade que nós temos de lidar com a forma que o outro vive, de lidar com a forma que o outro promove a sua vida, inclusive a sua vida espiritual, a sua vida religiosa. Porque nós estamos vendo o quanto a incapacidade de lidar
com a perspectiva que o outro tem de como exercerá a sua fé, está fazendo com que os lares entrem em desordem, está fazendo com que pessoas passem por situações complexas no seu ambiente profissional, até pela fé que professa. Nós estamos vendo que as pessoas estão começando a ser avaliadas não pelo que elas representam para a sociedade quanto individualidade, mas elas estão sendo avaliadas por aquilo que elas representam sob a perspectiva religiosa. Quando você fala sobre se isso está refletindo uma preocupação, eu digo a você que sim, isso reflete uma preocupação que a sociedade tem. Mas isso se apresenta como uma coisa mais severa do que essa reflexão, que é constatar a incapacidade que o homem tem de lidar com aquilo que está além do seu umbigo. Ele tem uma incapacidade. Então, quando a gente percebe que esta reflexão sobre a incapacidade de respeitar a religião alheia, ela está refletindo, ela está sinalizando, ela está expondo a dificuldade que o homem tem em aceitar quem viva diferente dele, quem pense diferente dele, né? Isso é verdade, né? Tem uma conotação aí, ignorância, no sentido de desconhecimento mesmo, né? E, em certo sentido, achar aquilo estranho, né? E não aceitar que qualquer informação venha para agregar. Ou seja, o que eu penso está ótimo, eu não estou nem... Isso você tem toda a razão. Marcelo, eu vou pedir o Heitor, então, aqui, para colocar um slide aqui que eu quero te fazer uma provocação. Heitor, por favor. Esse aí, meu amigo. Marcelo, uma reportagem do site Brasil de Fato, de 25/5/2018. A intolerância religiosa cresce no país, inclusive dentro de comunidades indígenas. Uma das regiões mais afetadas é a de Mato Grosso do Sul, onde só nos primeiros meses de 2018 o número de denúncias à justiça de casos de intolerância religiosa aumentou 800%. Segundo dados da Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos e Coordenadoria de Igualdade Racial. Segundo o site, o historiador Isaac João, da aldeia Panambi, afirma, referindo-se a membros de outras religiões, eles impedem e desorganizam uma estrutura religiosa tradicional dos Kaiowás. Meu amigo, diante disso, eu queria que você nos falasse se a religião pode ser considerada uma manifestação cultural herdada de determinado grupo social. Se nós fizermos uma retrospectiva nas primeiras manifestações religiosas que nós temos registro, as primeiras manifestações religiosas vieram de observações do ambiente, né? Se cultuava o sol, se cultuava a lua, se cultuava as chuvas, se cultuava o relâmpago, se cultuava todas essas manifestações ligadas à natureza, porque o ser humano tem, desde que ele se entende enquanto individualidade, enquanto ser racional, que detém um livre-arbítrio, o ser humano tem uma busca por Deus, por uma conexão com o divino, que ele sabe, que ele sente existir, ele percebe existir. Então, nós viemos ao longo desses 10 mil anos de história do homem que está caminhando sobre a Terra, do homem bípede como nós, racional, com seu poder de escolha, ele vem em busca de práticas que acabaram sendo absorvidas na cultura que foi formando o bojo de tudo aquilo que ele experimenta. Então, nós vamos ter, nós tivemos ao longo das existências, né, do período humano, práticas religiosas que sacrificavam indivíduos, pessoas. Nós tínhamos práticas religiosas de oferendas de alimentos, porque sempre foi uma perspectiva de barganha, a questão com o divino sempre foi essa questão ligada à barganha. Então, a religião é cultural. Inclusive, o que nós fazemos no Ocidente é cultural. É cultural, absorvido, basicamente, de um Messias, de um Rabi, que é ligado ao Ocidente,
que teve sua origem no Império Romano, Jesus de Nazaré, mas nós vamos encontrar os livros Vedas indianos, nós vamos encontrar escritas que remontam 2.000 anos antes, 3.000 anos antes, no Oriente. Então, isso compõe a cultura. Quando você iniciou, muito bem refletindo a questão do Brasil ser um Estado laico, nações laicas são recentes. Né? Nações laicas talvez tenha 150 anos, no histórico de 10.000 anos de civilização humana, o homem começou a dissociar religião de governo muito pouco tempo. É uma coisa muito recente. Então, é impossível você não compreender que a cultura, que vai sendo intrínseco de processo repetitivo de cultura, essa vivência. É muito interessante que muitas pessoas vão cumprir seus atos religiosos culturalmente. Sequer refletem sobre aquilo que estão realizando. Não enxergam naquilo uma questão maior do que o culto, de estar lá, que é cultural. Reúne-se culturalmente aos domingos para celebrar e, posteriormente, estar com os amigos. Reúne-se culturalmente em datas específicas para se celebrar. Então, isso é um processo que é de cultura. E sempre que se invoca a perspectiva, eu volto, a sua visão íntima com relação ao outro, você corre o risco de mexer na forma que o outro vive. Porque religião é uma manifestação forte de como o outro vive. É muito interessante que aqui no Brasil nós nos alimentamos de garfo e de faca, servimos de garfo e faca. Eu volto a falar sobre a Índia, é habitual se comer usando somente as mãos, fazendo as bolinhas de alimento. Isso é cultura. É importante, Marcelo, você citar isso, e eu acho importante até fazer uma abordagem histórica desse ponto. Lá no Facebook Esquadrão Cidadão, eu escrevi um artigo falando acerca disso, né? O título é O que Deu Errado. Então, a gente percebe o seguinte, quando da colonização, né, existiam aqui mais de 1.000 povos que viviam harmonicamente, né? De uma estimativa de 4 a 50 milhões de nativos, que foram chamados índios, né, que conviviam harmonicamente. E os europeus, quando aqui chegaram para colonizar, eles foram incluídos como mais um na diferença, né? E aí, nesse sentido, vocês esqueçam o que a gente estudou nos livros de história, porque os portugueses não chegaram aqui em belas caravelas, limpos e alimentados. Não, eles chegaram famélicos e doentes, né? Foram inseridos, cuidados, né? E admitidos como mais um na diferença. E eles chegaram com o ideal de dominação, que passava também pela religião, né? Pela religião. Então, eles, de alguma forma, impuseram a religião, que significava, em última ratio, impor a forma de vida deles aos índios. Quer dizer, agora você vai ter que se vestir, só o homem que vai ter que trabalhar, e vocês vão ter que... estão submetidos aqui à nossa religião, o que em nenhum momento eles admitiram, eles foram perceber isso, que existia esse ideal de dominação 30 anos depois, né? E resistiram, por isso que houve esse genocídio, né? De 50 milhões de índios a gente tem hoje no país, o que tem. Então essa violência passou também pela religião. E os escravos, e aí já vai defluir para a minha próxima pergunta, os escravos vieram depois, né, fruto de uma experiência também, de um oportunismo dos portugueses, que perceberam quando iam para as Índias que aquelas tribos africanas ali brigavam e aproveitando-se disso, fizeram uma experiência na Ilha da Madeira com relação ao cultivo de cana e depois trouxeram esses escravos para o Brasil, para também impor a dominação e passava também pela religião, e eles resistiram, né? E aí, com essa pequena abordagem,
eu te pergunto, Marcelo, você acha que as religiões africanas são as que sofrem maior intolerância no Brasil ainda hoje? Ô, Júlio, quando a gente pensa sobre essa temática, nós temos, não dá para nós jogarmos fora os praticamente 350, 400 anos de escravidão que nós vivemos aqui, indo buscar os negros e indo roubar os negros das suas civilizações e inseri-los aqui, eles com as suas práticas religiosas, lindíssimas, belíssimas, foram fazendo essa adaptação. Nós temos que dizer que uma religião efetivamente brasileira é a Umbanda, que surge em Niterói no início do século XX, quer dizer, é uma prática que é brasileira. Quando você me fala sobre se as matrizes africanas religiosas são as que sofrem maior intolerância, nós podemos afirmar que com violência sim, com agressão sim. A gente não percebe, não vê neste universo de religiões que no Brasil existe, nenhum templo ser invadido e ser apedrejado, ser depredado, e os seus fiéis eles correrem risco iminente, inclusive de morte. Mas, se nós pensarmos sobre essa perspectiva, sim, efetivamente, a Umbanda, as religiões africanas brasileiras, o candomblé, a Umbanda, essas práticas que têm origem em matriz africana, certamente sofrem maiores agressões físicas, vamos dizer assim. Entretanto, a intolerância religiosa, ela tem uma manifestação igualmente oculta e jocosa. É natural, no Brasil, nós zombarmos de práticas outras que as pessoas sirvam-se no seu exercício de fé. A gente zomba porque o cara usa um óleo, a gente zomba porque na sua fé se ajoelha, a gente zomba porque na sua fé eles saem às 8 horas da manhã e batem na porta da casa da gente. A gente zomba, a gente ri, menospreza. Então nós temos que perceber que numa perspectiva de agressão, de violência física, de violência que você pode sentir, obviamente, sim, as religiões africanas, as matrizes africanas brasileiras que estão aqui sofrem. Mas nós temos que pensar o quanto nós não suportamos aquele companheiro que passa pela rua com uma revista que representa a sua fé. A pergunta é, como você recebe aquilo? Como aquilo chega nas mãos? Você zomba? Você agride verbalmente? Menospreza? Você age com indiferença? Você age com desrespeito àquilo que ele crê como exercício de fé? Quando o companheiro chega na sua residência, 9 horas da manhã, e ele aperta o interfone, você olha pelo seu olho mágico, você olha por cima da janela e percebe que é um irmão exercendo aquilo que a fé, a que ele esposa, se manifesta, você o atende, você fala com ele, você o recebe, ou você simplesmente diz que não é a sua e que você não vai fazer isso. Então, assim, isso demonstra também o quanto nós não temos tolerância com isso. É verdade. Bom, Marcelo, o papo está muito legal, mas eu vou pedir um intervalo agora, já já a gente volta. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen,
Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Voltamos então com o nosso programa Esquadrão Cidadão, na tarde de hoje tratando do tema intolerância religiosa, com o nosso amigo Marcelo Turra. Bom, Marcelo, parece claro que as religiões são fomentadas por grupos, né? Grupos de pessoas voltadas àquela mesma finalidade fomentam as religiões. O poder conquistado nesses grupos, Marcelo, você acredita que contamina a essência da própria religião e, de alguma forma, fomenta a intolerância religiosa? Nessa mesma pergunta, meu amigo, esse pretenso poder pode evoluir para o fanatismo religioso? Gostaria que você discorresse um pouco a esse respeito. Júlio, o poder é contaminante. Uhum. Né? Fala-se os ditos populares que dizem que é conhecer um homem, dê a ele o poder. Ele vai se manifestar, ele vai se insurgir. Os seus bichos vão surgindo no poder. É por isso que, em algumas vezes, nós nos decepcionamos com indivíduos que nós oferecemos a ele o poder, oferecemos a ele a possibilidade de estar lá. A religião, ela lida com uma questão complexa, que é a questão do futuro. Verdade. Então, quando você abraça uma religião, você começa a desenvolver uma perspectiva de futuro, e quando eu digo de futuro, eu digo uma perspectiva além da vida, uma perspectiva para a morte. Então, o que nós mais precisamos na vida, queremos na vida, é alguém que possa exercer um poder para nos auxiliar nesse trânsito. E nós estamos assistindo aí um conjunto de pessoas que se servem da religião para abarcar sobre si um poder enorme e um poder que passa a criar como se gerasse o seu próprio rebanho e que este rebanho está praticamente a seu serviço. Então nós estamos assistindo hoje formação de grandes rebanhos, de grandes rebanhos religiosos, porque as pessoas estão depositando na vida de pessoas o caminho, a direção que elas precisam seguir para ter uma boa vida futura, para ter uma perspectiva futura. Normalmente busca-se uma religião, de forma generalista, para a vida futura,
Porque, afinal de contas, se nós acreditássemos que a vida começa aqui e acaba aqui, a divindade perderia sentido na nossa existência. Vamos gozar, vamos usufruir, porque quando acabar, acabou. Então, essa perspectiva religiosa é para isso. Então, nós estamos vendo a formação de grandes núcleos de poder, de grandes centros de poder fundamentados na religião. E o que acontece quando você tem o poder? Quando você chega no ápice do poder? Você não quer ficar sem ele. A pessoa, quando sorve o poder, quando experimenta o poder, quando descobre o que o poder lhe dá a título de realização, ele não quer deixar de ser o super-herói. Quem chega ao plano de super-herói não quer ser ex-herói. Quem chega ao plano de senhor não quer deixar de ser senhor. Então, você começa a ter que buscar caminhos para sustentar este poder. O fanatismo religioso, ele advém da criação de caminhos, de novos caminhos, para que eu possa manter o meu fiel aprisionado, o meu fiel fidelizado, é redundante, né? Para que eu possa fidelizar o meu fiel, para que ele não deixe. Então aí vão surgindo as loucuras. E o que nós percebemos? De tempos em tempos, há uma exaltação de uma nova corrente religiosa e filosófica. Então a gente viu o cristianismo, depois a gente viu o protestantismo, que ganha uma outra forma do cristianismo, depois a gente viu as religiões afro, depois a gente viu a doutrina espírita, que chega no final do século XIX, e a gente está vendo aí, acompanhando uma exaltação das práticas orientais, o yoga, as religiões hinduístas, que estão muito presentes, o budismo. Então tudo isso aí está. Quando isso inicia uma interferência e começa a tirar a fidelização daqueles fiéis, o que eu preciso fazer? O intolerante, aquele que perde poder e muitas vezes, jungido ao poder, pede dinheiro. Porque junto com o poder vem os recursos. Ele tem que disparar e fazer um movimento contrário e inverso. O fanatismo advém disso, de uma crença cega, de uma tentativa cega de eu manter o meu grupo reunido sem que ele olhe para os lados. Sem que ele perceba o que está acontecendo aos lados, né? Eu gero o meu foco e agindo assim, experimentando assim, surge a incapacidade de lidar com outras linhas filosóficas, de outras linhas religiosas. O fanatismo é uma doença. É uma doença. E é um medo da perda do poder. Ele caminha, todo fanático, ele está buscando um jeito, a qualquer maneira, de manter-se estabelecido no poder. Eu penso que já começa errado, né? Porque o rebanho, ele tem uma liderança, mas religião vem de religare, né? De religação, né? A Deus, né? Então, não deveria, o rebanho não deveria estar olhando para o seu líder físico, e sim para Deus, né? Exatamente. Não, é porque, nesse particular, o líder físico, ele representa a vontade de Deus, ele representa a voz de Deus. E ele não é a personificação de Deus, né? E muitas vezes se coloca. E muitas vezes se coloca. É verdade. Complexo. Marcelo, nesse sentido aí, eu gostaria de te perguntar mais uma coisa. Você acredita, então, que toda religião é intolerante? Atitudes intolerantes solucionam diferenças? Como lidar com o pensamento divergente, meu amigo? Olha, eu não acredito em religião intolerante. Eu acredito em religioso intolerante. Né? É aquela coisa que se fala muito de vou puxar a brasa para minha sardinha. Então, quando eu não tenho lá muita brasa para dividir, eu preciso começar a ser aquele que direciona mais para as minhas questões, para os meus elementos, né? Então, não existe religião intolerante. E olha, eu não conheço uma situação de intolerância que se apresente para solucionar algo. O que o intolerante faz? Normalmente, quem não tolera e manifesta, ele
já descobriu que poderá chegar a muitos lugares com um grito, Uhum. com um soco na mesa, com o inferno anunciado, com uma perda da sua existência espiritual. Então, ele se serve de mecanismos que assustam, que constrangem, que limitam, que diminuem a capacidade reflexiva do outro, para que o outro não se manifeste, para que o outro não se exponha, para que o outro não vá na busca daquilo que ele deseja experimentar como um meio que possa religá-lo ao divino, a Deus. Uhum. Né? Então, eu nunca vi, não percebo. Por que vai acontecer? Você abafa, você cria o constrangimento, você inibe no grito, mas mais cedo ou mais tarde, a verdade maior vai se sobressair. Não aparece. E o cara vai simplesmente ter aquela sensação de tempo perdido. Né? É que nós vemos religiões religiosos que se servem dos seus mecanismos religiosos com profunda intolerância, funcionando como limitador do outro. Com o passar do tempo, você vai tendo esses companheiros saindo em debandada. Como lidar com o pensamento divergente? Olha, uma maneira muito simples de nós lidarmos com o pensamento divergente é que nós não conhecemos a verdade. Uhum. Você pensa que tem a verdade. Você acha que tem a verdade. Então, aquilo que o outro faz é uma manifestação, segundo ele, da sua verdade. Você lida com o pensamento divergente a partir do momento que você vai descobrir que todo mundo está procurando a mesma coisa. Podem estar procurando a mesma coisa por caminhos distintos, mas todos querem o mesmo final. Eu tenho a impressão que a gente nasce num caminho e com o passar da vida vão surgindo outros caminhos, mas o fim que nós aspiramos é basicamente o mesmo. É termos uma vida útil, termos uma vida honrada, estarmos nesta vida solidificando, edificando e construindo o futuro espiritual da gente. Então, assim, lidar com o pensamento divergente, em primeiro lugar, é compreender que aquele irmão é ignorante sobre você, não conhece o que você pensa. Agora, o que nós sugerimos aos companheiros é, antes de dizer eu não concordo, conheça. Conheça o que o outro faz. O problema, Marcelo, isso que você falou faz todo sentido. Quando você começou a tua assertiva aí, eu fiquei aqui refletindo, né? Porque você lida também com pessoas que não têm um nível cultural, assim, para assimilar aquele tipo de coisa e ver no seu líder, a própria personificação de Deus. Então, tudo que aquela pessoa fala passa a ser uma verdade absoluta para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, enfim, de se aculturar e que estão ali na presença do seu líder, né, assimilando aquilo como verdade absoluta. E acho que é necessário que esses líderes, sim, que têm o mínimo de conhecimento, né, eles tenham mais responsabilidade para lidar com esse rebanho, né? O que você acha? E isso daí a gente volta ao poder. Lidar junto a este rebanho é, em primeiro lugar, saber a força do seu rebanho. Né? Porque a gente vai ver a força que tem essa reunião de pessoas. Então, enquanto você está fazendo guerra contra uma outra manifestação religiosa, você está deixando de usar o seu rebanho, de apropriar-se daquelas pessoas que estão ali porque seguem a sua ideologia, porque seguem a voz que você exalta e levanta, de chamar essas pessoas para mudar a sociedade, para reformar o sistema. Então, assim, a gente tem uma liderança religiosa, acompanhamos ontem o noticiário, nos emocionamos, inclusive, Júlio, o noticiário, não, foi hoje de manhã, no noticiário hoje de manhã, né, no dia 25, hoje de manhã, acompanhamos o furto de um carro no Rio de Janeiro, que era utilizado por uma determinada religião e igreja para fazer um serviço social com moradores de rua, em situação de rua,
E aquilo ali, você fala, meu Deus, quer dizer, aquele indivíduo daquela prática, daquela denominação, conseguiu, aquele líder religioso de uma comunidade pequena, compra um veículo, está fazendo um serviço Com muita voluntário, com dificuldade, dificuldade, socorrendo pessoas, alimentando pessoas, atendendo a pessoas, passe lá e rouba esse veículo. Aí você fica imaginando, ele estava lá suplicando, implorando que devolvesse o carro. Eu fico pensando, essas grandes reuniões, esses grandes bandos, que tem às vezes milhões de fiéis, vamos comprar um carro para essa pessoa, porque ela está fazendo um trabalho no bem, ele está em nome do bem. Ele já saía, não era com um, não era com 5 carros novos. Então, assim, essa movimentação de poder, de força, de vaidade, né? O movimento de religião hoje, ele é um movimento muito vaidoso. Nós participamos ativamente de um movimento religioso e acompanhamos de perto e vemos o quanto as pessoas estão mais preocupadas em alguns pontos, em ser mais do que o que elas professam, como se elas se sobressaíssem acima do processo religioso, o que não é real. O componente humano, né, nesse tipo de situação, ele tem que ser menor, né? A pessoa tem que estar ali com um espírito de religação mesmo. Com então, certeza. essa vaidade, essas coisas tem que ter uma dimensão menor quando você está num trabalho religioso, seja ele qual religião for. Né? Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: olha, religião é igual time de futebol, cada um tem a sua camisa, mas todo mundo tem uma finalidade comum, que é chegar a Deus. Com certeza. Né? Então, assim, a pessoa tem que se despir dessas vaidades para realizar um trabalho religioso. Não é isso, Marcelo? Meu amigo, olha, o papo está muito bom. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Heitor, vou pedir a você, então, que vá para os comerciais aí. Já a gente volta com a parte final desse programa sobre intolerância religiosa. Até lá. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297.
Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Voltamos então com o programa Esquadrão Cidadão, na tarde de hoje, tratando do tema intolerância religiosa. Curta a nossa página no Facebook, Esquadrão Cidadão, leia nossos artigos, torne-se você também do nosso Esquadrão Cidadão. Hoje, nesta tarde, conversamos com Marcelo Turra, nosso querido amigo que está conversando conosco aqui, discutindo acerca do tema intolerância religiosa. Conversávamos aqui no intervalo sobre a dualidade do material em relação ao divino, né? Conversávamos que na nota de real, né, existe uma inscrição falando sobre Deus, né? Foi na época do governo José Sarney que exararam essa frase. Em todas as nossas notas, se os senhores puderem observar, tem uma referência divina. No dólar, a mesma coisa, né? Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dualidade aí, divino e matéria. Júlio, quando nós estávamos nesse intervalo, muitas coisas acontecem nesses minutos que a gente faz no intervalo. Inclusive as intercessões do nosso amigo Heitor, que é um rapaz muito inteligente. Uma hora ele tem que aparecer diante da câmera. Ele tem que aparecer aqui, porque todos os intervalos ele vem sempre com assertivas extremamente inteligentes. Sobre a temática. Sobre todos os temas, porque nós já falamos aqui de vários temas e ele sempre intercede muito bem. Parabéns, Heitor. Ó, nota 10, meu amigo. Mas diga lá, Marcelo. E aí, então, quando você faz essa abordagem sobre o aspecto religioso ligado ao material, bem, de repente nós temos que começar a refletir sobre a questão de religião e religiosidade. São duas coisas distintas. Há pessoas que não têm religião, mas têm um sentimento profundamente religioso. Sim. Têm um respeito pelo próximo, têm uma relação com a força suprema, com o divino, com Deus, com o que você quiser dizer. Tem pessoas que não seguem uma cartilha, não tem necessidade de seguir uma cartilha. Não tem uma camisa. Não tem uma camisa, mas joga o futebol de várzea. Se tiver um futebol, ele quer entrar num time e jogar. Sim, sim. Ele quer se divertir, ele quer chegar ao final, ele quer encontrar aquilo. Então, quando a gente fala sobre a materialização de uma figura, numa nota que chega na mão de quem é religioso e quem não é, de quem tem religião e quem não tem, de quem acredita ou não acredita, nós partimos do princípio que não se respeita, inclusive, o ateísmo. Então, veja bem, da mesma sorte que nós somos intolerantes com a religião alheia, nós também somos profundamente intolerantes com quem não acredita em nada. É verdade. Você surta quando alguém fala que é ateu. Eu não acredito em nada. Mas como pode? Você está falando isso porque você não está passando mal, porque na hora que todo mundo adoece, que tem um problema, ai meu Deus. É verdade. Então veja, na verdade, a natureza do homem, a natureza infeliz, inferior do homem, ela quer que o mundo flua a partir de si próprio. Ela quer que o mundo flua a partir daquilo que ele acredita.
Quando você fala que não aguenta, que não suporta, que não tolera uma religião que pense diferente de você, o que você pensa daquele companheiro que não tem nada, que não acredita em nada? Então, veja bem, uma época, nós começamos a perceber que eles queriam tirar os crucifixos dos órgãos públicos. Eu lembro disso. E eu não sei se foi feita uma lei, foram retirando aquilo ali, deu uma ocorrência. Aí você fica perguntando, em primeiro lugar, aquele que representa aquele crucifixo, Jesus de Nazaré, você acha que ele se aborreceria, se sentiria ressentido enquanto ser divino que é, porque estão tirando a sua presença daquele lugar? Na verdade, a presença daquele crucifixo naquele lugar não é para enaltecer o Cristo, é para enaltecer a fé de quem o colocou ali, é para enaltecer o poder de quem o colocou ali. E eu coloquei e ninguém tira. Então, assim, respeito à religião alheia e respeito à religiosidade alheia implica em viver aquilo que te diz respeito e viver em relação a você e àqueles que sintonizem naquilo. Quando você pega um lugar público, quando você pega um bem público e impõe nesse bem público uma marca de crença de quem tem o poder, está simplesmente passando por cima daquele que não crê. É verdade. Então, assim, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus de Nazaré como o rabino, o grande mestre, o grande professor espiritual que nós tivemos. Entretanto, eu tenho por obrigação moral com este próprio mestre que respeitar o direito de não empurrar isso garganta abaixo do outro. Então, toda manifestação religiosa que você se serve de algo público e de uso em comum é complexo. Em certo sentido, é um desrespeito a quem não tem essa religião. É uma intolerância com quem não crê. É verdade. É intolerância com quem não crê. Então, assim, religiosidade é algo que se vive nesse processo de religação e que você encontra dentro de uma religião ou encontra dentro de muitas experiências, vai viver a sua religiosidade. Mas sempre que você a manifesta diante do público, naquilo que é de uso em comum, né? Que mal faz? Faz. Às vezes faz. Fere aquele a quem não deseja aquela ideia, não comunga com aquela ideia. O respeito ao outro, ele precisa andar ombro a ombro com essa ideia de que o outro tem o direito. Então, naquilo que é de minha propriedade, na minha casa. Minha casa eu boto quantos crucifixos eu quiser, eu boto quantas músicas eu quiser, quantos louvores eu quiser, no volume que eu quiser, na minha casa. Isso. No poder público, na via pública, não. A gente percebe muito isso com vizinhos, né? Nós conhecemos alguns vizinhos que ligam os seus sons religiosos, estão dentro do seu espaço, mas eles aumentam de forma que não atenda só o seu espaço. Atende o seu espaço e atende o espaço das unidades que estão em volta. E ali você está diante de uma ilha de sons que nem sempre você está com vontade de escutar. Não é porque você está encapetado, está endemoniado, está qualquer outra situação. Aquilo não é a sua prática. Então a gente tem que aprender a respeitar isso, sabe? É verdade. Marcelo, eu costumo dizer o seguinte, e isso minha esposa sabe porque, e você também, porque somos amigos, né? Eu costumo dizer o seguinte, toda religião é importante, porque cada pessoa vai em determinado lugar buscar as suas respostas. Então, tem espaço para todas as religiões e é imprescindível que toleremos todas as religiões, porque todas são importantes. E é preciso, inclusive, que a gente tenha espaço para quem não quer crer em nada. E tem espaço para quem não quer crer em nada. É verdade. É isso aí. Bom, Marcelo, eu vou te perguntar aqui, eu gostaria que você discorresse então, meu amigo, sobre a importância, já que a gente falou de todas as religiões, né? Sobre a importância de todas as religiões na busca do bem comum. Queria que você me discorresse um pouquinho a respeito. Há
Foi no ano passado, eu recebi um meme de Facebook, onde tinha uma imagem de Jesus e que se dizia embaixo assim: ele disse para amar a todos. Não vale escolher. É verdade. É para amar a todo mundo mesmo, não vale escolher. Então, assim, a religião, ela está cumprindo, uma religião séria, ela está cumprindo a sua função de religação com o espiritual, com o divino. E, consequentemente, essa religação se dá na transformação, na melhora do homem enquanto individualidade, enquanto ser que está numa viagem material e que aspira uma vida não material, uma vida espiritual digna e feliz. Né? Então, a religião, ela cumpre essa função de converter, de auxiliar a sociedade a se tornar um lugar melhor, mais agradável. Uma religião, uma vivência religiosa, um religioso que não se serve de uma prática de transformação e de bem-estar para o outro, de bem-estar comum, não está chegando aos fins da prática que lhe aspira, que lhe é feita, né? Eu acredito realmente, eu acredito que uma hora as lideranças religiosas vão acordar. E uma hora elas vão começar a acordar aos seus fiéis. Uma hora os seus fiéis vão acordar que o mundo precisa de religião, mas mais do que religião, ou tão importante quanto a religião, seja o sentimento religioso, seja a religiosidade, que faz com que aquilo que a gente aprenda numa cartilha, num livro sagrado, se transforme em prática geral, prática cotidiana e habitual, para atender e socorrer essa sociedade tão conturbada que nós estamos vivendo. É verdade. Comunhão, né? O sentido de comungar de todas as formas. Bom, vocês devem estranhar porque eu não falei muito de lei hoje, né? Geralmente os papos que a gente tem aqui sobre direito, com foco no direito e educação. Então espero que vocês não precisem usar das leis para fazer valer os seus direitos, mas de toda sorte eu vou deixar aqui leis relacionadas à intolerância, né? Como o que a gente falou no início do programa, né, Marcelo? Na introdução, artigo 5º da Constituição, inciso 6º. Temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18º, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. E existe também a Lei 9.459, de 1997, que trata sobre o tema. Heitor, prepara o slide 2 aí para mim, meu amigo, por favor. Isso aí. A gente também faz questão de deixar aos telespectadores o Disque Direitos Humanos, que serve inclusive para denúncia, não é, Marcelo? Sobre intolerância, violência contra criança, violência sexual, idosos, né? Disque 100, e também para intolerância religiosa. Acho que foi a partir de 2014, mais ou menos, né? Que instituíram também o Disque 100 para intolerância religiosa. Meu amigo, eu queria que você agora, é uma pena, né? A gente quer continuar, mas o tempo diz sempre que não para a gente, né? Passa muito rápido, sobretudo quando o papo é bom e nossas conversas são sempre muito boas, né? Então, espero que os telespectadores também tenham gostado, como a gente gostou aqui. Eu queria que você nos brindasse aí com as suas palavras finais sobre o tema e o que você quiser, por favor. O Júlio, de fato, é muito bom se sentir amparado pela lei, pela legislação, para a nossa prática religiosa, mas, da mesma forma, em contrapartida, é muito ruim precisarmos ter uma lei que regulamente o direito de exercermos a nossa fé.
Eu digo aos companheiros, invoquem isso se o seu exercício está sendo cerceado. Invoquem isso se a sua vivência, sua prática religiosa está sendo cerceada. Agora, invoque da mesma forma para você o respeito pela prática alheia. Invoque como o outro se manifesta. Pare de reclamar das igrejas abertas, pare de reclamar dos terreiros que funcionam. Acredite, eles estão cumprindo um dever social enorme, eles estão tirando bandido da rua, estão tirando pessoas de rua, de criminalidade, e estão oferecendo a elas um percurso, um caminho que mais se adequa. Né? Particularmente agradeço ao convite, estarmos aqui hoje. Meu amigo. A gente espera que tenha sido de alguma sorte útil essas palavras. O tempo passa muito rápido. Passa rápido. A gente pensa que vai se enrolar e quando vê está enrolado porque já está acabando. E nós, por fim, nós desejamos ao programa, ao Esquadrão, né, a você e a Simone, uma vida longa, uma vida útil, levando informação, direito, educação para as pessoas que nos assistem de casa. Ô Marcelo, a gente que agradece a sua presença, né? Com certeza ela está muito feliz porque está nos acompanhando lá também, né? Lá em São Paulo. Ela fez questão de parar as atividades dela lá para poder dar essa força para a gente, né? Mandar um abraço aqui, olha, Júlio Guilherme, Aline Guedes, mandando um beijo para você, Ivete Melquíades também grandes mandando... amigos, Júlio, meu primo, que eu aviso para todo mundo que vem, né? Assiste a gente lá. Então, eles estão mandando um abraço para você aqui, ó, a gente fica muito agradecido, espero que vocês também passem a nos ver também aqui no Esquadrão Cidadão, né? Às sextas-feiras, estamos aqui firme e forte, e na próxima sexta, se Deus quiser, com a minha companheira de jornada, Simone Soares. Mandar um beijão aqui para os meus sobrinhos, né? Murilo, Mumu, ó, o tio está com saudade de você, quer vê-lo em breve, o Igor, Pedro Paulo e João Gabriel, tá bom? Um beijo para vocês, a gente quer agradecer a audiência de todos e convidá-los para a próxima semana estar conosco aqui com mais um tema interessante e útil para a sociedade aqui da região dos Lagos. Agradeço. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.